Olha, gente, de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV. A partir de agora, o Expressão vai prestar homenagem a esse grande ícone da arte, da cultura, da história do cinema brasileiro, o nosso sergipano Orlando Vieira, premiadíssimo. E a gente começa com depoimentos de vários amigos dele que estiveram na segunda-feira lá na residência do Orlando Vieira, cedinho, café da manhã, 8h30 da manhã, para prestar uma homenagem a esse querido amigo pelos seus 90 anos. E a gente começa com Luciano Corrêa. Orlando é uma das personalidades mais ricas da cultura sergipana. É uma figura de relevância nacional, porque fez cinema e fez o melhor cinema brasileiro. Ele fez Sargento Getúlio, que até hoje é um cult, festejado no mundo inteiro, premiado no mundo inteiro. E ali está ao lado de outros sergipanos, como Amaral Cavalcante, como Antônio Leite. Mas Orlando tem uma trajetória em outros filmes na cinematografia brasileira e pela televisão também, por minisséries. E não obstante essa importância que ele tem, essa história aí já que já resulta em 90 anos, não obstante tudo isso, é uma pessoa simples e que trabalha com diretores de curtas. Eu digo porque eu mesmo fiz o argumento de um curta que Xambu, né, o artista plástico Xambu, que hoje mora fora daqui, dirigiu junto com André Vilela, com Antônio Leite. E ele topa fazer essas coisas como uma brincadeira, ou seja, Orlando é um grande artista, mas ao mesmo tempo ele brinca de fazer arte no melhor sentido do brincar. Então, é esse extraordinário ser humano, um homem inteligente, de bem com a vida, que eu aqui muito feliz estou comemorando com ele seus 90 anos. Infelizmente, inclusive aqui em Sergipe, há ainda uma dispersão de nosso acervo cinematográfico, audiovisual. A Funcaju deu um passo importante, que foi a criação da Ajuplay, que é uma plataforma de streaming que está recebendo toda a nossa produção, inicialmente a nossa, da Funcaju, mas que nós pretendemos sim reunir essa história que o audiovisual e o cinema sergipano já construiu aí. Inclusive com figuras como Marcelo Deda, que foi diretor de cinema, foi roteirista. É preciso trazer aqui a colaboração, por exemplo, de figuras como Djaldino Mota Moreno, que tem uma parte desse acervo. Eu aproveito a oportunidade, inclusive, para conclamar essa figura que tem também uma importância extraordinária na história do cinema em Sergipe, que trabalhe para o recolhimento de todo esse acervo, né, para disponibilizar para o público, hoje nas plataformas digitais, para que esse acesso seja o mais democrático e universal possível. Olha aí, depois de Luciano Corrêa, outra grande homenagem do querido amigo do Orlando, o Isaac Galvão, que é presidente da Sociedade de Cultura Artística de Sergipe. Vamos conferir. O Orlando faz parte da história do teatro, do cinema sergipano. É uma pessoa muito importante e que a gente tem que registrar esse momento, que o Orlando está vivo, atuando, né? E aí o Orlando fez parte da diretoria da SCAS. Ele é um dos fundadores da SCAS. Ele com o João Costa, Zé Carlos Teixeira e outras pessoas brilhantes do Estado. Então a gente disse, a gente não pode deixar passar em branco. Apesar dessa crise toda, a pandemia, a gente tem que registrar esse momento. Então a gente convidou alguns artistas e a imprensa para que possa registrar, documentar e mostrar à sociedade sergipana quem é esse cabra, quem é esse capelense, a importância dele para o Estado. A gente tem que conhecer, nossa história. Então é fundamental que a gente conheça. Então a gente quer mostrar às outras gerações que a importância de Orlando Vieira para o Brasil, para Sergipe. Então é isso. E a gente está muito feliz nesses 90 anos do Orlando Vieira, vivo, pulsando, trabalhando, dirigindo. O cabra dirige ainda. Então isso é muito bom. É um privilégio a gente ter o Orlando Vieira vivo em nosso círculo ainda. Depois de Luciano Corrêa, do Isaac Galvão, não podia faltar o querido amigo Ivo Adinil, que é presidente do SATED. Eu tenho dito aos nossos pares que é muito importante quando a gente faz esse mergulho em quem nos antecedeu, né? E Orlando é um divisor
eu acho, sabe, da arte representativa de Sergipe. O Orlando deixa uma obra, né, pra gente, e ainda vai fazer mais coisas, porque graças a Deus está vivíssimo. E a gente precisa não só valorizar esse patrimônio, né, que eu não vou chamar de material, mas é um patrimônio vivo da nossa arte, para que a gente beba, a gente busque mais Orlando Vieira. Veja as obras que ele participou e você vai entender o nosso feeling de apresentação, né, da nossa cena. Ele traz isso para a gente. Então é muito importante e eu acredito que só vai fortalecer mais ainda a cena quando a gente resolver aprender mais com quem iniciou o processo. E Orlando é isso, né? Ele é um ícone pra gente, né? Como a gente mesmo colocou na faixa, né? Essa admiração por ele e a obra dele que há de permanecer, né, nos anais da nossa cultura, não só sergipana, mas brasileira, mundial. E a gente está muito feliz em prestar essa homenagem a ele. Depois desses amigos todos, a gente vai ouvir um pouco o nosso querido Orlando Vieira. 90 anos de teimosia, porque eu aproveitei a passagem dos 90, mas também abusei um bocado. É essa homenagem que eu recebo. Isso é um reconhecimento da amizade, do carinho pela pessoa, pelo trabalho que foi feito, que participou, com amor, sem máscara. Isso é muito bom. Eu tenho achado sempre para frente. É porque com a minha idade, eu tenho um problema de aparentar uma boa saúde, um bom equilíbrio, mas é coisa do momento. Passou, apaga. Passou, apaga. Sabe? Mas tenho visto o cuidado que vocês têm de divulgar, porque eu sempre estou com o jornal na mão. Eu assino a Gazeta e eu quero que me guia, me siga. É pena a cabeça está enfraquecida. Aí quando eu termino de ler, terminei de esquecer. Mas a vida é assim. A vida é assim, não tem o que reclamar, não. Tem que lamentar o que deixou de aproveitar, o que perdeu. E tocar o barco para frente. Será que eu não chego eu acho que eu vou chegar aos 92. Eu gostei muito, me orgulho de ter feito essas coisas em Sergipe. Participei fora de Sergipe, fora de Aracaju, mas a minha satisfação, a minha grandeza maior é quando eu participei aqui, porque não participei só, participei com o pessoal das artes localizados em Aracaju, que às vezes tem pouca oportunidade e não sabe aproveitar quando procura. Vocês, por exemplo, estão me procurando agora mais uma vez. Eu tenho que aproveitar esse momento, porque é um prestígio, é uma grandeza, é uma homenagem que estão prestando ao ator. Não é simplesmente chegar, eu vou fazer fez uma entrevista comigo. Não, fez eu relembrar de um mundo de grandeza, da arte, da cultura, onde eu participei. Por quê? Porque me prestigiaram, me chamaram, me convidaram, e que assim seja os novos atores do momento. Tá? Saber valorizar quando é valorizado. Os gestores às vezes querem fazer um pouco mais, mas não tem condições financeiras, não tem condições dependentes desse movimento. É parabenizá-los e dizer, vá para frente, se não tiver agora, tem mais tarde. Se não tiver mais tarde, não perca as esperanças. O tempo melhor vai chegar, mas não deixe de fazer dada a essas coisas que é o esteio da vida, da arte e da cultura do nosso estado. Olha aí que bom. Bom, gente, e a partir de agora a gente vai ficar com um documentário produzido pela PRP TV, que eu tive a honra de fazer a direção, sobre Orlando Vieira.
nasci em Capela, em 26 de julho de 1931. Capela, a princesa dos tabuleiros. Eu nasci em 31, os meus pais faleceram nesse mesmo ano, meu pai numa explosão de engenho que ele tomava conta. E a minha mãe morreu de desgosto. A minha mãe não resistiu a ver o meu pai todo queimado da cabeça aos pés, porque quando o engenho explodiu, ele caiu dentro de uma taxa de mel. Estudei o primário lá em Capela, no grupo escolar Coelho e Campos. E de Capela, as freiras acharam que eu tinha cara de padre. Eu era um garoto retraído, sofrido pela morte dos meus pais. E era caladão. Elas disseram, você tem a cara de padre, vai para o seminário em Aracaju. E aqui em Aracaju, eu fui para o seminário em 1945. Final de 48, eu já com 18 anos, aí eu digo, não, eu não tenho vocação para ser padre. Eu, então, me submeti a um teste no Ministério dos Transportes para a construção de estradas de ferro no sertão do Piauí. Me aceitaram e eu fui daqui no Maria Fumaça, trenzinho de Capela para Aracaju. E de Aracaju, já no trem, na época era o trem azul. Para pobre, vou lá. Fui como auxiliar de topógrafo. Com carinha de padre ainda, mas para não ser isso daí, eu aí comecei a tomar minha cachaçinha também, igual a eles, tomar meu conhaque, sabe? E ninguém estranhou nada de cara de padre. Eu resolvi já em 1954 ir para Recife, porque eu queria estudar a Escola de Belas Artes. Não pensava em teatro, me chamavam às vezes, Orlando, vamos ao teatro? E drama, pô, eu vou ver um drama, eu vou ver um cowboy. Porque no seminário eu não tive condições de fazer teatro. Depois que saí de lá, muito menos. Não havia interesse. Só em 62, na Escola de Belas Artes. Tinha bons amigos, né? A turma de estudantes. Orlando, vamos fazer teatro, você tem uma voz boa. E quando toma suas cachaçinhas, você vira um ator. Eu digo, qual é, meu? Aí eu subi no palco, aí não dá. Aí ele disse, não, vai fazer o seguinte. No próximo ano, que era em 60, final de 62, vai ter um congresso nacional no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Festival nacional, todo estudante, todos os estudantes universitários, vamos para lá. Eu aí digo, eu vou, mas eu vou com outra finalidade. Eu vou para conhecer Brizola. Porque naquela época, a juventude, a adolescência, né, efervescente, pensando em Che Guevara, pensando em Fidel Castro, em Zhou Enlai, na China. Era meio esquerda ou quase esquerda total. E lá em Porto Alegre havia uma premiação. Os 10 melhores atores, 10 melhores atrizes, 10 melhores peças. E eu fui classificado revelação de teatro. Em 63, no ano seguinte, teve o Festival de Teatro de Pernambuco. Tinha vários conjuntos. E fiz uma peça pela Escola de Belas Artes que foi Vereda da Salvação. Rolou o festival e eu fui o melhor ator de Pernambuco. Nisso, o Teatro de Arena de Recife me convidou para fazer o teatro profissional. Participei de umas 3 ou 4 peças. Foi uma beleza. Passado isso, veio a Revolução. Revolução dos Militares, 1964. Aí disse, cadê os meninos do Movimento de Cultura Popular? Pega todos, Zé Wilker, Ilvaninho, Luiz Mendonça, Luiz Marinho, Penarja. Era 1963. Eu, João Augusto Gama, Chico Varela, nós participávamos do CPC, Centro de Cultura Popular, ligado à UNE. E Orlando chegou como desenhista
ligado ao Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, e um homem muito versátil, fazia capa de livro, fazia capa de revista, colaborava e se enturmou com um grupo do CPC e passou a atuar no teatro até que entrou para o grupo do TECA, Teatro de Cultura Artística de Sergipe, formado e dirigido pelo professor João Costa. João Costa, que é estudioso do teatro, ele pega uns textos quentes para a gente levar no Festival Nacional no estado da Guanabara. Vai ser toda a estudantada do Brasil, não vai prender ninguém, rapaz. Aí montamos. Aí participou eu, João Costa, Gama, Wellington Mangueira, Chico Varela, professor Joaquim, e teve mais, meu Deus, se teve eu não me lembro. Montamos a peça, quente, sabe? Daquele jeitinho, de leve. Montamos a peça. O recital sem opus, reunindo um grupo de atores para anunciar, recitar e cantar o recital com uma antologia de textos de todas as épocas sobre a liberdade humana, sobre a luta pela liberdade, sobre todas as expressões de justiça, de respeito, de dignidade, de direito, de cidadania, contidas ali como um grande recado, um recado ousado que se dava num período fechado para as artes e para a cultura. Das sombras dos que riem. Sem teto, sem leito, sem pão. Das sombras dos que choram. Sem teto, sem leito, sem pão. Das sombras dos que amam. Sem teto, sem leito, sem pão. Lá no estado da Guanabara, no dia da nossa apresentação, foi super ovacionada. E tinha os prêmios, 10 melhores peças, atores, atrizes, e a peça foi classificada uma das 10 melhores do Festival Nacional. E dos 10 melhores atores, Orlando Vieira também foi classificado um dos 10 melhores. Vai ter sorte assim lá longe. Foi o maior dos êxitos teatrais de Sergipe, que eu saiba, em todos os tempos. Fomos duas equipes. A primeira com o Recital Sem Opus, que acabou ganhando o festival, e a segunda com a peça infantil A Volta do Camaleão Alface, de Maria Clara Machado. Quando eu cheguei lá, encontrei o pessoal de Pernambuco, onde eu trabalhei teatro pela primeira vez. Foi uma alegria enorme. E eles disseram: rapaz, você não voltou para fazer teatro lá em Pernambuco? Eu digo: vou fazer agora com vocês. Não inventa. Orlando Vieira fez uma ponta numa peça, Viva o Cordão Encarnado, de Luiz Mendonça, um diretor que inclusive implantou o teatro popular em Recife. E nessa ponta, onde ele fazia um aleijado de feira, ele, na verdade, roubou a cena. Orlando, não dá. Eu digo: olha, eu vou fazer sem fala. Eu vou fazer um tipo popular que fica ali ao lado e tal, enquanto estão representando aí na praça. Eu banco aí o tipo popular. Rapaz, olha, se você me sujar a peça, você vai cair no pau aqui, deixa comigo. Aí o que é que eu vou fazer? Aí eu vou fazer um tipo popular, aleijado de uma perna, e vou botar uma muleta. Fui lá no fundo do quintal onde estava hospedado e encontrei lá na mangueira um galho porretinha, rapaz, quase um gancho aqui, sabe? Fazendo uma muleta, digo: é por aqui. Aí vesti uma roupa velha usada lá do empregado lá do hotel e eu vou entrar em cena. Orlando, não se preocupe, eu vou ficar no meu cantinho. Aí começou a peça. Eles apresentando cordão azul, cordão encarnado, e eu lá no canto com a muleta saía assim, saía de fininho pelo lado, porque tinha armado assim como se fosse uma praça. Boteco ali. Aí eu digo: eu vou lá naquele boteco tomar uma cachaçinha. Eles estão representando aqui, eu vou por cá. Aí ia lá, voltava, me sentava no chão, ficava alegre. Na hora que era para bater palma, eu vibrava. Foi uma beleza. Resultado: Pascoal Carlos Magno, o embaixador do teatro, que ele assistia todas as peças, dava umas cochiladas, mas assistia. Ele disse: quem é aquele ator que está lá? Aí dizia: é Orlando Vieira, é lá
Aí disseram a ele quem eu era. Mas que trabalho fabuloso dele. O homem não falou, não disse uma palavra, mas representou, abafou a cena. Depois me disseram, merece um prêmio. Pronto. Aí o júri, sabe, disse assim, o Orlando vai entrar aí no prêmio. A peça que nós apresentamos aqui de Aracaju, o Recital Sem Ópios, foi muito boa. Juntaram-se as duas apresentações, participações, minha, aí foi pau na cabeça. Quando deram o resultado na Orlando Vieira, um dos 10 melhores do festival. Puta merda, vibrei que o conhaque valeu, viu? Eu me recordo que em 1971, uniu-se eu, Luiz Antônio Barreto, Lineu Lins e Chico Carlos e Orlando Vieira para a gente fazer um filme, cujo cenário era uma espécie de sala, de dormir, uma sala no escritório de Lineu Lins. Do meu início de vida como profissional, já comecei a me relacionar com as pessoas que faziam cinema, que gostavam de cinema. Um deles era Orlando Vieira. Aí eu tinha uma sequência de pessoas que lá andavam lá em casa. Era um garoto maravilhoso, o Vinícius Dantas. Andava o Naldinho, o Djaldino. Eu tinha meu estúdio com equipamento de iluminação e tinha câmera de vídeo, né? De vídeo não, de cinema, 16mm. Daí eu comecei a produzir vídeo. O filme não chegou a ser concluído, era um filme em Super 8, mas ainda eu não vi mais, eu soube que há cenas registradas entre Chico Varela e Orlando Vieira. É bom ressaltar que o roteiro era de ninguém menos que Alberto Carvalho. Mas o filme não chegou aí para diante por uma questão elementar. Todos nós éramos primários em cinema e o único que conhecia assim, a técnica da coisa era Lineu Lins, que queria mandar em todos nós. Mas aí, esse filme, além de ser talvez o primeiro rodado em Sergipe, ele é histórico por um aspecto. Foi o primeiro trabalho em cinema feito pelo Orlando Vieira. Em 78, apareceu aqui o diretor de cinema Ipojuca Pontes, com o filme A Volta do Filho Pródigo. Foi uma beleza. Quando foi no ano seguinte, São Paulo, com Hermano Pena, o diretor Hermano Pena, e a produção do lado de São Paulo vieram filmar em Sergipe a história do Sargento Getúlio. O Sargento Getúlio, que conta a história de um sergipano, Getúlio, que foi escrito também por outra pessoa que viveu e estudou em Sergipe, que é o escritor João Baldo Ribeiro. Este filme, Sargento Getúlio, recebeu vários prêmios nacionais, como vários quiquitos no Festival de Gramado, onde o nosso Orlando Vieira ganhou um quiquito como coadjuvante, contracenando com o ator Lima Duarte. Eu digo, mas rapaz, é Lima Duarte que vem fazer o papel principal. Tremi na base, com medo de Lima Duarte. Fizemos já a camaradagem aqui, né? Em Aracaju, aquele negócio, levanta copo, tomar cerveja, chopp, uma cachaçinha, aquele é bom de cachaça, o Lima. Fizemos, nos familiarizamos logo aqui em Aracaju. Eu digo, acabou o medo. O filme foi para o Festival de Gramado, Festival do Cinema, com participação de filmes de fora. E o Sargento Getúlio foi premiado. 5 prêmios. Melhor filme, melhor direção, melhor cor, melhor som, direto, melhor ator, que foi Lima Duarte, claro, e melhor ator coadjuvante, Orlando Vieira. Caí das nuvens. Como aconteceu isso? Você estava no festival? Não. Eu pensei em ir ao festival. Mas eu digo, eu não vou não. Não vou não, porque é despesa, sabe? Sei lá, se o meu papel, como é que está. Dizem que eu estou bem, mas eu não sei. Não foi não. Me preparei ainda, botei um dinheirinho no bolso e peguei o avião da Pané. Quando cheguei no Rio de Janeiro, minha irmã estava remodelando a casa, sabe? Faltava o piso, e uma portinha aqui, outra ali. Eu digo, rapaz, cheguei na hora certa. Corta essa de ir para o Rio Grande do Sul, ver festival.
Fui lá, comprei o material de minha irmã. Orlando, você é doido, você não veio para ir lá. O seu filme não quer meu filme, eu apenas participei. Peguei o ônibus de volta, gastei o dinheiro com material, peguei o ônibus de volta. Quando chegou no meio do caminho, não me lembro a cidade, aí eu almoçar, e eu vi o Jornal Nacional. Eu estou lá sentado, com a cervejinha do lado, pedi o almoço, aí o Festival de Cinema do Rio Grande do Sul, o melhor filme, e os melhores atores foi Sargento Getúlio. Eu digo, opa, olha, eu estou nessa. Estou nesse filme, Sargento Getúlio. Aí deu. Quais foram os prêmios que receberam? Inclusive o ator sergipano Orlando Vieira, que ainda procuram ele para ele receber o Kikito, que não veio ao festival. E já ligamos para Sergipe e diz que ele está no Rio de Janeiro. Se estiver nos ouvindo, se comunique conosco, Orlando. Eu digo, puta merda, eu fiquei doido, rapaz. Aí suspendi a cerveja, bati o que eu sempre gostava também, do Conhaque São João da Barra. Pode dar um Conhaque São João da Barra. Pá, alemão. Ixi, rapaz, eu fui premiado, não é possível. Tomei o conhacão, vim de volta. Quando cheguei aqui, já encontrei na rodoviária a festança, né? A família. Olha, prêmio nacional. Eu vibrando, eu digo, é isso aí. Quem esperava? Daí eu fui para as agendas dos diretores, produtores, entrevistas, o escambau. Existia na época ainda o Cine Palace, ali na esquina, da Rua de João Pessoa. Eles, olha, todas as honrarias. Aí a TV providenciou tapete vermelho, televisão. Eles convidaram toda a equipe, produção e direção do filme, jornalista de São Paulo, jornalista do Rio. Rapaz, foi uma festa do arromba. Eu recebi o prêmio aqui. Aí eu fui lá todo charmoso, né? Cabelinho penteado, perfumado, e recebi o prêmio aqui em Aracaju. E até hoje o filme Sargento Getúlio é um filme cult no cinema nacional. Foi inteiramente feito em Sergipe, com o tema sergipano e com atores sergipanos. Veio logo o convite para filmar. Se eu estava disponível, aí começou a relação dos filmes, né? O primeiro filmou aqui, Ilma, para a inauguração da TV APLP, o primeiro ano, inauguração não, primeiro ano de vida da TV APLP, vamos fazer um longa, Ilma, com que condições? Um longa, porra, atores não falta, direção eu dirijo, produção tem, tudo nosso, olha que beleza, dá esse prêmio à APLP. Primeiro seriado feito fora do eixo Rio-São Paulo. Um trabalho pioneiro de uma ousadia enorme, que na verdade eu só consegui naquele momento fazer porque eu estava chegando do Rio de Janeiro e os atores estavam sedentos por um acontecimento dessa grandeza, né? A maioria dos atores sergipanos não se conheciam, não se viam no vídeo, né? E dentro de um filme. Aí fomos fazer o filme. Qual é o filme? A última semana do Lampião, de Juarez Conrado, jornalista. Conta a história da morte de Lampião. Se não fosse Orlando Vieira, a sua tenacidade, a sua vontade de fazer o papel, porque assim que a gente chegou no acampamento que definiu, não, então vai ser em Laranjeiras, a gente dubla a gruta do Angico com a pedra furada, compramos 40 metros de plástico negro, fizemos o fundo, botamos chique-chique, jurubeba e dublamos. Desde aquele momento, Orlando vestia a roupa de Lampião. Que Orlando é um ator, sobretudo, intuitivo, né? Eu digo que é um ator primitivo. E ele... Eu digo primitivo no sentido de que Orlando não pulsou muito para ser ator, né? Ele tem dentro dele este poder, né, de concentração e de transformação. Eu me lembro dele e de Osmar Prado, tem essa característica muito, muito clara, que é se imbuir do personagem de maneira tão profunda que eles acabam, corta, e eles continuam no personagem.
Ele foi se tornando de um jeito que um dia a gente precisava tomar uma cerveja, fomos lá na parte baixa, no Bafão de Laranjeiras, e as meninas alegres de Laranjeiras ficaram com medo de Orlando, com medo. Lampião redivivo, o espírito de Lampião encarnado em Orlando, tão perfeito que ele ficou. Ele vivenciou, ele encarnou. O poder dele, a capacidade dele de ator é uma coisa visível para todo o Brasil. E embora ele não seja um homem bonito, alto, olhos azuis, um Tony Curtis da vida, mas ele tem um charme pessoal que agrada e que leva essa imagem, porque ele é bem a cara do sergipano, né? Esse caldeirão de raça. Então, ele leva a imagem de Sergipe para todo o Brasil. Então, Orlando Vieira é meu Lampião preferido, e naquele momento lá eu pedi ele em casamento e ele teve o bom senso de não aceitar. Esse trabalho ainda hoje é um trabalho que é projetado eventualmente em colóquios e está no acervo da Rede Nacional de Televisão Educativa. A última semana de Lampião marcou a história também, porque foi o primeiro filme colorido feito em Sergipe, né? Foram, não me recordo bem, mas acho que 8 episódios, nos quais o Orlando Vieira teve participação muito forte em todos eles. E por força desse seriado, ele foi levado para o Sul para fazer vários e vários outros filmes, né? Culmina com o último deles, que é Narradores de Javé, que eu acho também uma obra-prima, principalmente pela participação do Orlando Vieira. Com esse começo, essa iniciativa de participar de filmes, aí fui fazer mais. Recebendo convite, e agora, o ano passado, eu terminei o 14º longa-metragem, 4 curtas aqui, pelo Núcleo de Produção Digital Orlando Vieira e outros particulares, entendeu? Tá aí um homem realizado. Agora ele está completando 80 anos, a gente faz essa revisão da trajetória dele e não tem como não fazer também uma trajetória da cinematografia daqui de Sergipe e também do próprio Sergipe. Um homem que, além de ter trabalhado nas produções locais, também foi a pessoa que mais trabalhou em produções a nível nacional e com diretores a nível nacional, com atores a nível nacional. Ele leva a imagem de Sergipe para todo o Brasil e isso vai além fronteira, né? Isso é muito importante, a presença dele na cinematografia brasileira. Um homem que envelheceu no palco, um homem que envelheceu diante das câmeras, um homem que envelheceu portando a palavra, como portador da palavra, que é um portador de esperança. Orlando Vieira, eu acho que simplesmente você tem que continuar assim. Continue assim. Homenagear Orlando Vieira é uma forma de prestar justiça, de fazer justiça com um dos maiores nomes do audiovisual sergipano. E nada melhor do que homenageá-lo, estimulando a produção, estimulando a circulação e dando acesso à rica obra da qual ele participou para essas novas gerações do nosso estado. Um homem simples, um homem que fez da sua vida, fez da arte cinematográfica, fez da sua áurea de ator um personagem como tantos brasileiros são, como todo aquele povo brasileiro simples e humilde, mas que acredita no seu país, acredita no seu povo. Orlando Vieira tem uma dimensão que vai além, eu acho que até do próprio país, né? Através de alguns filmes nacionais que fizeram sucesso aqui e lá fora. E enfim, é um ator de uma capacidade, de um talento, né, raríssimo. E ele está radiante de felicidade. Ele feliz, está todo mundo muito feliz em poder homenagear ele em vida. Isso é genial, muito, muito bacana.
muito importante. Orlando, esse registro, esse projeto que homenageia Orlando, 80 anos de vida dele, um ator que está aí atuando, trabalhando, que tem feito várias produções no cinema nacional e sergipano. Nós, artistas de teatro, colegas, e nós também dos órgãos de cultura, nós, da Secretaria de Estado de Cultura, do Secretariado, temos o prazer de prestar essa homenagem, esse registro vivo da memória do cinema sergipano nacional. Estou mais alegre, mais feliz, porque tudo isso, toda essa programação vai para o interior, vai para as escolas, vai para o pessoal que faz arte no interior, que não tem oportunidade de estar sempre aqui. Isso é ótimo, agradeço a todos os participantes, principalmente a uma TV como a PRP, que sempre está à disposição para tudo que se trata de arte e cultura. Depois dessa homenagem de Orlando Vieira, a gente volta já já com a Orquestra Sinfônica de Itabaiana. Cultura é o que a gente faz.